dia, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Desculpem a demora, né? Como eu expliquei, estava com problema na atualização do app do meu celular. Eu desinstalei e reinstalei como a Sofia sugeriu e deu certo, mas ele me avisou que em breve essa versão não vai ser mais compatível. Então vou ter que dar um jeito de atualizar o sistema operacional do celular. Muito bem, então vamos lá. Vamos ao conteúdo, seguindo aí. Hoje nós vamos falar de sistemas jurídicos. Lembrando que hoje é a nossa última aula antes da prova, né? Semana que vem vocês vão fazer prova. Relembrando que a prova estava programada para janeiro, mas daí vocês pediram, eu atendi, então a gente já vai fazer prova agora, antes das férias, né? Para vocês não terem que fazer depois. Então o conteúdo está curto, está escasso, realmente, né? Depois eu vejo se eu faço uma avaliação intermediária, né? Depois das férias, para vocês não acumularem muito conteúdo para a prova final. Muito bem, então nós estamos aqui no conteúdo programático, na parte de noções gerais do direito. Noções gerais de direito. Como a gente explanou, vem explanando, nosso conteúdo tem duas partes, né? A parte de noções gerais de direito, que dá uma introdução geral, dá uma ideia geral do direito para vocês, e depois nós passamos a ver aspectos jurídicos específicos da hotelaria. Questões como responsabilidade civil, ética, responsabilidade trabalhista, né? Então, idealmente era para ser primeiro bimestre, segundo bimestre, mas como a gente antecipou a prova, vai ficar algum conteúdo de noções gerais do direito para o segundo bimestre. Então, nós já vimos direito, norma jurídica, fontes do direito semana passada. Hoje nós falaremos de sistemas jurídicos. Aí os outros tópicos ficam, então, para depois das férias. O que nós vimos na semana passada? Falamos das fontes do direito. Parece que não está passando o slide para vocês. Deixa eu fechar e reiniciar. Pelo menos para mim congelou aqui. Puxa, continuou o mesmo slide. Aqui está mudando, então. Ah, tá mudando? Ah, então menos mal. Então tá Estava bom. na recapitulação, né? É isso, agora tá... É verdade. Para mim congelou, mas está mudando então, tudo bem. Recapitulação, fontes do direito. Então, a gente viu na semana passada as fontes do direito, que são os processos que dão origem à norma jurídica. Então, eu havia explicado para vocês que a norma jurídica é o imperativo de conduta determinado pelo Estado. O Estado diz, né, o ordenamento jurídico diz como você deve se comportar. Para quê? Para que haja vida em sociedade. Então, o Estado é que regula as relações sociais, de modo a permitir que nós vivamos em sociedade. E as normas jurídicas são criadas pelo Estado para esse fim. E de onde vêm as normas jurídicas? Aí eu expliquei para vocês que elas vêm das fontes do direito. Ou seja, a origem da norma jurídica. E são 8 fontes. Agora atualizou para mim o slide. 8 fontes. Falei um pouquinho de cada uma. Expliquei para vocês que a lei é uma norma geral e abstrata, criada pelo Estado por um processo legislativo específico. Que costumes são aqueles hábitos, aquelas formas de comportamento que a sociedade exige de cada um. Como, por exemplo, a fila. Não está na lei que você tem que obedecer à fila. Mas você chega num lugar onde as pessoas estão postadas em fila, vai se postar também. E toda a sociedade vai exigir que você faça isso. O cheque pré-datado, expliquei para vocês que é um costume também, e que é válido como uma norma jurídica. A jurisprudência também cria norma jurídica, no sentido de que a lei não diz tudo, então os juízes vão lá e criam uma norma específica a partir de uma questão. O exemplo que eu dei para vocês, poderiam ser vários outros, mas foi o do casamento homoafetivo. Não está previsto na Constituição, não está previsto na lei. Isso é uma construção jurisprudencial. Então, a partir das decisões judiciais, se reconheceu a validade do casamento, da união homoafetiva no Brasil. Princípios gerais do direito são diretrizes que emanam da razão, da lógica,
e que dizem como você deve se comportar. Por exemplo, o princípio de lei posterior revoga anterior. Se você tem duas leis que falam a mesma coisa, você vai obedecer a mais recente. Isso é lógico, isso é racional. O princípio da presunção de inocência. Você vai considerar uma pessoa inocente até prova em contrário. Isso é um princípio geral. Você não precisa nem racionalizar muito. É óbvio que é assim que tem que ser. Ato negocial se refere aos contratos. Quando você faz um contrato com alguém, você tem um dever. Por exemplo, você aluga uma casa, é seu dever pagar o aluguel. Analogia é quando o juiz aplica uma lei a um fato não previsto por ela, quando acontece algo novo, que não tem precedente na lei, nos julgamentos, o juiz tem que dar uma decisão. Exemplos são os impactos das novas tecnologias. Inventa uma nova tecnologia, essa tecnologia tem um impacto na sociedade. Muitas vezes os conflitos advindos disso são resolvidos por analogia. Sei lá, quando inventaram o drone, precisava de licença para drone, a pessoa responsável, né, por invasão de privacidade, tudo isso foi, num primeiro momento, resolvido por analogia. Hoje já há regulamentação para o uso do drone. Foi assim com o Uber quando chegou, né? E assim é sempre com as novas tecnologias. Equidade é quando as partes falam para o juiz decidir o que ele acha melhor, ignorar a lei, ignorar o contrato, ignorar os princípios gerais, os costumes. Falar, juiz, decida aí o que você acha justo. E doutrina são as fontes teóricas, né? Os estudos dos principais estudiosos, analistas, intérpretes do direito. Então, essas são as fontes, daí vêm as normas jurídicas. Tá? Quando a gente fala em norma jurídica, a gente normalmente pensa em lei, que a lei é criada pelo Estado ali, né? Tem projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, no Senado. A gente costuma pensar nisso. Mas há outras fontes, há outras normas jurídicas que vêm de outras fontes que não da lei. São essas, né? Os costumes, a jurisprudência, os princípios gerais do direito, elas também criam normas jurídicas. Então, isso foi o que nós vimos na semana passada. Agora, nós vamos falar de sistemas jurídicos. Basicamente, eu vou dizer para vocês como funciona o direito ao redor do mundo, comparando, assim, diferentes modos de ver o direito. E para vocês que são da área de hotelaria, isso é importante porque, enfim, o contato com hóspedes, com pessoas de diferentes culturas, diferentes visões do mundo, é fundamental que vocês consigam se colocar no lugar do outro e entender a dificuldade, né? Então, por exemplo, quando vem um turista gringo, né, para cá, ele não entende muito bem como funciona o nosso sistema jurídico. E você acha que é a mesma coisa mesmo, não é? Então é bom ter essa perspectiva para saber algumas nuances, algumas diferenças, até para vocês entenderem o que pensa o hóspede, né? As diferentes visões de mundo sobre o que é o direito, o que são as normas jurídicas. Então é basicamente nesse contexto que a gente vai entender a aula de hoje. Como funciona o direito ao redor do mundo, em diferentes países. Nós temos, basicamente, 4 tipos de sistemas. 2 grandes e 2 menores, né? Menores, entre aspas. O sistema romano-germânico, que é o nosso. O sistema anglo-saxônico, que é o da Inglaterra e outros países de língua inglesa, como os Estados Unidos, que são os 2 grandes. Aí tem o sistema muçulmano, que é aplicado em alguns países, com diferentes gradações. E daí tem os chamados sistemas consuetudinários. Então, a gente vai falar desses 4 sistemas, tá? 4 diferentes formas de se entender o direito. Então, os sistemas jurídicos são modos como se organizam os ordenamentos jurídicos dos países. E um sistema jurídico é uma forma peculiar de compreensão do fenômeno jurídico, estruturado de modo a organizar a relação entre fato, valor e norma. Deixa eu acrescentar que está faltando no slide aqui. Quais são os sistemas? Sistemas romano-germânico, anglo-saxônico, muçulmano e consuetudinário.
Então, são 4 sistemas, 4 tipos de sistema que nós vamos estudar. Então, primeiro, o romano-germânico, que é o nosso, tá? É usado aqui no Brasil. Também se fala em sistema de common law. O nome em inglês é bastante... o sistema de civil law, desculpe. O nome em inglês é bastante inferido, tá? Tem gente que não entende o que é romano-germânico. Né? O nosso é o também chamado de civil law. Ele é baseado no antigo direito romano, o direito da Roma antiga. Então, para vocês entenderem o que foi o direito romano, ele foi um direito bastante avançado, tá? O direito do Império Romano. Foi bastante avançado comparado, por exemplo, com o sistema que havia entre os gregos, babilônios, egípcios. Era um sistema bastante avançado. Baseado na lei escrita. Então, isso começou com a Lei das 12 Tábuas, do ano de 451 a.C., vejam só, que é considerada a primeira lei escrita. Então, quando no caso, o povo, né, os plebeus se revoltaram contra os nobres, isso era muito... A plebe, né, se revoltou contra os nobres, isso era muito comum em Roma. Uma das reivindicações deles para acabar com a revolta era que a lei fosse escrita, fosse conhecida, porque a lei até então não era escrita, eram os nobres, os patrícios que enunciavam a lei. E eles achavam isso injusto, porque isso os prejudicava. E então foi decidido, para acabar com a revolta da plebe, foi decidido que a lei passaria a ser escrita, e foi assim que foi feito. E daí a lei foi escrita em 12 tábuas, 12 pranchas de madeira, e colocados, essas 12 pranchas foram colocadas no mercado central de Roma, onde todo mundo poderia ler nas paredes, né, as leis. Isso foi revolucionário. A gente pensa assim, né, que coisa rústica, mas isso foi revolucionário, isso nunca tinha sido feito. Então, a lei estava ali para todo mundo ver. E isso criou um sistema de lei escrita em Roma. Então, durante todo o período romano, a lei passou a ser escrita, era anunciada, né, seja pelos cônsules, pelo Senado, pelo imperador. A lei era posta por escrito e conhecida de todos. Então, a primeira lei foi a Lei das 12 Tábuas de 451. Esse sistema se estabeleceu assim, né? E praticamente 1000 anos depois, em 534, o imperador Justiniano consolidou todo o acervo normativo em um documento chamado Corpus Juris Civilis. E esse sistema também se baseava na atuação dos jurisconsultos, dos juízes. Que não existiam juízes como a gente entende hoje em Roma. Em Roma, existiam pessoas que conheciam a lei, né, que eram versadas no estudo da lei, que eram alfabetizadas, né, e que poderiam servir de juízes. Então, sempre que duas partes tinham um conflito, elas levavam o conflito até o jurisconsulto. Por exemplo, 2 vizinhos, né, tinham lá uma divergência sobre onde terminava o terreno de um e começava o terreno do outro. Eles levavam para o jurisconsulto. O jurisconsulto analisava a questão e dava uma decisão, uma sentença. Ele não era um funcionário do governo, como hoje são os juízes. Hoje os juízes estão lá exercendo jurisdição, né? Recebem o salário do governo. A gente são juízes togados. Em Roma não eram juízes togados. Eles eram pessoas comuns. Mas a partir do momento que a pessoa aceitasse julgar o caso, ela era investida de jurisdição. Quer dizer que a sentença que aquele jurisconsulto desse ia ser executada pelo Estado romano. Roma ia colocar o seu monopólio da força, ia colocar os soldados, né, os centuriões, a serviço do jurisconsulto para que a decisão fosse executada. Se ele falasse assim, essa parte do terreno pertence ao fulano e o outro não quer reconhecer, vai lá a força policial e executa na marra a decisão. Se uma dívida não foi quitada, o jurisconsulto dava uma sentença no sentido de quitar a sentença, iam lá os soldados e executavam a sentença, né, no caso patrimonial. Então era um sistema bastante efetivo, o de Roma. Só que daí Roma entrou em colapso com as invasões bárbaras, desapareceu, o direito romano desapareceu também, morreu como experiência histórica. E na Europa
foi criado um novo sistema, né, que a gente chama de direito medieval europeu, não muito preocupado com a busca da verdade real, era um direito mais retórico, com muita influência da escolástica. Tem um filme recente que eu assisti, chama-se, deixa eu me lembrar agora, O Último Duelo, um filme muito legal, que mostra um julgamento do século, acho que do século XIV, né, que é bem típico do sistema medieval. Um cavaleiro, né, estuprou a esposa do outro. A questão foi levada para o rei e como não havia modos de provar, eles tinham que se digladiar até a morte. Aí se o marido da mulher que foi estuprada, né, perdesse a batalha, a mulher seria queimada viva. Ou seja, isso não é um direito que busca a justiça. É um direito que tem outros propósitos. Fala assim, ó, Deus vai fazer com que a pessoa que está dizendo a verdade vença a batalha. Deus vai fazer a revelação, né? Então, não é um sistema que buscava a verdade real. Tinha outros propósitos. Aos nossos olhos, é um sistema bárbaro esse, né? De gladiar até a morte, quem ficar vivo tem razão. E assim era o direito medieval europeu, que queimava pessoas, tinha inquisição, tinha sistemas de interrogatórios que nada condiziam com a busca da verdade, né? Por exemplo, jogava a pessoa do penhasco, a mulher normalmente. Jogava-se a mulher do penhasco. Se ela saísse voando, ela era uma bruxa. Se ela não saísse voando, ela morria e ela não era bruxa. Então, não era um sistema que se preocupava em fazer justiça, né? Era um sistema mais retórico. Então, aquele sistema sofisticado que era o direito romano se perdeu. Mas, a partir do século XI, lá pelo século XII, começou-se nos mosteiros a redescobrir textos antigos. Textos da época dos jurisconsultos romanos, que davam decisões por escrito, né? Eles pegavam lá uma pele de cordeiro, que era material caro, e lavravam ali uma decisão de 2 laudas, 3 laudas, invocando princípios, né? Vejam só, era um sistema tão sofisticado que as decisões eram feitas por escrito. E na Idade Média ali, começaram a redescobrir esses escritos. Como? Por meio dos palimpsestos. Nas bibliotecas dos mosteiros. O que é um palimpsesto, né? Olha aí. É um manuscrito em pergaminho que, após ser raspado e polido, era novamente aproveitado para a escrita de outros textos. Era uma prática usual na Idade Média. Então, vocês têm imagens com fotos de palimpsesto. O que acontecia? Na Idade Média, o material era caro, né? Pergaminho, pele de cordeiro, eram materiais caros. Então, o que os monges faziam? Eles pegavam textos antigos, da época de Roma, raspavam, tiravam a tinta e escreviam por cima. Só que, se você olhar bem, você consegue decifrar o texto que está por trás. Isso é um palimpsesto, né? E esses textos que foram apagados foram sendo redescobertos. Oi, fala. O senhor está mudando slide? Agora para mim está... não sei. Está congelado? Estou mudando slide, sim. Para mim está em sistema jurídico, eu não sei projeto. Deixa eu fechar e eu vou abrir de novo. Ó, para mim congelou aqui, né? Não mudou mais. Apareceu para vocês? Agora sim, está falando do romano germânico, né? Aham. E agora estão as imagens? Sim, agora foi. Joia, obrigado. Então, o palimpsesto é isso. É um pergaminho que era raspado e reaproveitado. Mas se você olhar bem, você consegue ler o texto por trás. É como quando um professor vai lá, usa a lousa, aí o outro vem, apaga e escreve por cima. Se você olhar bem, às vezes você consegue ler o que está escrito por trás, né, da aula anterior. Isso é a ideia de um palimpsesto. E assim foram sendo redescobertos e reconstruídos textos da antiguidade, que revelaram às pessoas naquela época que tinha existido um sistema muito mais sofisticado, muito melhor, baseado na lei escrita. E aí,
isso permitiu a criação de um novo sistema, que era a retomada da lei escrita, dos princípios romanísticos, né? Utilizando-se as ideias gerais do sistema romano, misturado com instituições, com costumes da região dos povos germânicos, que é onde esse sistema começou a se difundir, onde hoje é a Alemanha. Por isso, esse novo sistema aí, criado entre o século XI e o século XII, é chamado de sistema romano-germânico. Sistema romano-germânico, porque ele recria o direito romano, mas isso é feito na região dos povos germânicos com instituições germânicas. Então foi criado um novo sistema baseado na lei escrita e nos princípios romanísticos. Princípio geral mesmo, como a gente viu semana passada, essa ideia de lei posterior revoga anterior, isso era mamão com açúcar para os romanos. Isso foi reimplantado. Princípio da presunção de inocência. Por incrível que pareça, isso não era levado em consideração na Idade Média. Presunção de inocência. Aí quando as pessoas da Idade Média viram que em Roma era assim, elas falaram, nossa, isso é justo, né? Isso é... Como nós não pensamos nisso antes? É mais ou menos essa a recepção que se teve do direito romano, recriado aí como sistema romano-germânico. E esse sistema recebeu apoio da igreja e dos reis, dos monarcas. Então, a igreja promoveu o ensino desse sistema aos juristas do clero. E os reis queriam centralizar o poder. Na Idade Média, o sistema político era caracterizado pela fragmentação do poder político. Quem detinha o poder era o senhor feudal local. Né? Ele cobrava impostos. Ele tinha o monopólio da força, ele tinha seu próprio exército. Ele criava moeda. Então era ele quem mandava no seu território. O rei era só um senhor feudal mais forte, a quem o senhor feudal devia vassalagem. Mas o senhor feudal era a autoridade máxima dentro do seu território. Então os reis queriam a centralização, passaram a buscar a centralização aí no final da Idade Média, e eles apoiaram a difusão desse novo sistema baseado na lei escrita. Porque a lei escrita seria feita por quem? Por ele, rei. Uma única lei para todo o território do reino. Em vez de várias leis criadas por vários senhores feudais, nobres, bispos, né, com autoridade local. Então, isso ajudou na centralização política do rei, que usava um novo sistema para fundamentar seus interesses. Assim, foi todo um processo histórico complexo, né? Que o rei, com o apoio da burguesia, começou a centralizar seu poder. Né? E passados alguns séculos, viraria o absolutismo. O rei acumulou tanto poder que ele virou senhor absoluto, até se confundir com o Estado. Mas o que nos interessa nesse momento é que o sistema romano-germânico foi difundido por vários países da Europa. Por toda a Europa, nós diríamos, menos na Inglaterra, tá? A Inglaterra manteve um sistema próprio. A gente já vai falar do sistema da Inglaterra. E esse novo direito, que foi chamado Ius Communi, ou direito comum, teve diferentes recepções pela Europa, tendo maior aceitação na Itália e sul da França no primeiro momento. Aí esse sistema se implantou assim, aí ele adquiriu um novo patamar com o Código Civil Napoleônico, em 1804, quando começou a ideia de codificação, ou seja, criar códigos. Né? O Código Civil, ou seja, o Código Civil Napoleônico consolidava em uma única lei, sistematizada toda a legislação civil. Falava de contratos, falava de direitos da personalidade, falava de direito das coisas, direito de família, tudo num único documento sistematizado. E o Brasil passou a seguir, como o país de sistema romano-germânico, passou a seguir também. Nós temos hoje Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, consolidação das leis do trabalho. Isso é o que a gente chama de codificação. Quando um assunto é sistematizado e aprofundado em uma única norma, com centenas de artigos, às vezes milhares de artigos. Então, isso é uma forma que se desenvolveu no sistema romano-germânico, a codificação. E o que caracteriza esse sistema hoje é o predomínio da lei.
A lei é a principal fonte escrita, a principal fonte normativa. Daquelas fontes que nós vimos na semana passada, as 8 fontes, né? Lei, princípios gerais, costumes, jurisprudência e tal. A principal fonte é a lei. Não é assim no sistema romano, no sistema anglo-saxônico, como eu já vou explicar para vocês. Então, nesses países que adotam o sistema romano-germânico, a lei é a principal fonte. E predomina a escrita no sistema normativo. Tudo é escrito. Você quer falar com o juiz, você fala com o juiz por escrito. Faz uma petição que o juiz vai ler, o juiz vai responder por escrito. A outra parte vai apresentar seus argumentos por escrito, né? Até pode ser que haja audiência. Normalmente tem. Mas a audiência é para ouvir testemunha, né? Para ouvir alegações finais. Os principais argumentos são por escrito. Por isso a gente diz que nesse sistema há um predomínio da escrita. E que países adotam esse sistema hoje? Os países da Europa continental, Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, Rússia. Os países que foram colonizados por esses países. O Brasil foi colonizado por Portugal, então para o Brasil veio o sistema romano-germânico. Os nossos vizinhos latino-americanos ou hispano-americanos foram colonizados pela Espanha. A Espanha levou para eles o sistema romano-germânico. Tá? Então o nosso sistema é parecido com o sistema da Argentina, com o do Paraguai, com o do Chile. Não tem muita diferença com o do México, né? Não tem muita diferença. E também é parecido com o da Alemanha, da França, da Rússia. Por mais que a gente não entenda nada do que se passa por lá, é um sistema, uma forma diferente, uma forma equivalente de se fazer o direito, de se pensar o direito. Até a China, né, adota esse sistema. O sistema da lei escrita, em que a lei é a principal fonte. E uma questão interessante para a gente comparar é como funciona o tribunal do júri. O tribunal do júri, aqui no Brasil, é composto por 7 jurados. Então, para nós, o tribunal do júri, no Brasil, só é usado quando há julgamento de crimes dolosos contra a vida, ou seja, a pessoa tentou matar alguém ou matou alguém. Crimes dolosos contra a vida. Qualquer outro crime já não é mais tribunal do júri, é o juiz sozinho que decide. Então, no tribunal do júri são convocados jurados do povo. Eu já fui jurado, uma experiência muito bacana. Alguém já foi jurado? Conhece alguém que tenha sido? Já ouviu falar da experiência? Não, professor, não. Nunca? Também não, mas acho que seria mó legal. É bem bacana. Se vocês quiserem, dá para no começo do ano ir lá no fórum e colocar o nome. Eu não sei como é que tá agora em tempos de pandemia, né? Está sendo online? Não sei. Oi, Guilherme. Gabriel, perdão. Eu não participei, mas conheço uma pessoa que participou já. E ela te contou como foi a experiência? Tem benefícios na sociedade, assim. Uhum. Por exemplo, você faz um concurso público e daí você fica numa classificação abaixo, você tem um ponto a mais, vamos dizer assim, que você pode conseguir uma classificação, entendeu? Entre outros benefícios, assim, né? Que ela mesmo foi beneficiada, essa minha colega, né? Uhum. Quem é funcionário público, que participa do júri, tem dispensa de dias de trabalho, né? Tem umas coisas assim também. E como critério de desempate em concurso público, realmente tem essas vantagens. E é uma experiência bem bacana. Então, se vocês realmente tiverem interesse, dá para ir lá no fórum e colocar o nome na lista. Todo ano eles renovam a lista e você fica lá para ser sorteado. Então, ao longo do ano eles fazem sorteio para participar dos tribunais do júri. Então, quem quiser, é uma experiência bem legal. Só não sei como está funcionando agora na pandemia. Então, o tribunal do júri aqui no Brasil é feito por 7 jurados. E se vota por maioria. Então, quando vai fazer a contagem, né, o juiz, depois que termina os depoimentos e tal, os jurados vão para dentro da sala, vai o juiz, vai o promotor, vai o advogado da parte, e ali são feitos, o juiz faz perguntas, né, dão para os jurados sim ou não, né, 2 fichas.
Aí o juiz pergunta, o acusado roubou a moto, sim ou não? Aí cada um vai lá e deposita. O acusado cometeu o homicídio, sim ou não? Cuidado do meu contador. Oi, fala. Cortou o som e não ouvi. Não, foi engano, professor, desculpa. Ok. E daí fazem-se as perguntas, depois se faz a contagem, né? Abre-se a urna e se faz a contagem. Quando dá a maioria, dispara a contagem. Então dá, por exemplo, condenação por unanimidade. Isso pode ser perigoso para os jurados, né? Já se chegou a essa conclusão. Então, quando atinge a maioria de 4 votos, encerra-se a contagem. Então, assim no Brasil, que é muito diferente do Tribunal de Júri nos Estados Unidos, de que eu já vou falar para vocês. E aí nós temos o outro sistema, o outro grande sistema, que é o sistema anglo-saxônico. O sistema inventado na Inglaterra e que a Inglaterra difundiu pelos países, pelos lugares onde que ela colonizou. Esse sistema também é conhecido como sistema de common law. Então não estranhem se ouvirem, se vocês lerem as duas designações, tá? Sistema de common law, sistema anglo-saxônico são a mesma coisa. Sistema romano-germânico e sistema de civil law, a mesma coisa também. Então, na Inglaterra, se inventou um sistema baseado nos costumes e na jurisdição. Era um sistema medieval, diferente do direito medieval que havia no resto da Europa. Eles criaram esse sistema próprio deles. Então, em vez de ter uma lei única para o país, né, eram os costumes, o que valia era o costume. Lembra que a gente falou do costume semana passada? Né? Você vai na fila, você tem a obrigação de ficar na fila. Cheque pré-datado, se você pré-data, a pessoa que recebe tem a obrigação de descontar, né, o cheque na data prevista. Então, isso é o costume. E esse direito era baseado nos costumes e no exercício da jurisdição, ou seja, os juízes enunciavam o direito. Então, eles analisavam uma questão e davam uma decisão, e ali eles faziam o direito. Então, quem produzia a norma jurídica eram os juízes nesse sistema. E aí, quando foi inventado o sistema romano-germânico, se espalhou por toda a Europa, a Inglaterra não acatou. A Inglaterra se manteve com o seu sistema tradicional. Tem alguns historiadores que dizem que esse sistema tem origem no sistema muçulmano, que teria vindo do Emirado da Sicília, passado pela Normandia, até chegar à Inglaterra com a conquista normanda. Então, é bem curioso, né, dizer que o sistema anglo-saxônico veio do sistema muçulmano. Os reis da casa Plantageneta implantaram esse sistema em todo o reino, baseado nos costumes e na interpretação do juiz. E nesse sistema, a decisão de um juiz vincula outro juiz. É o que eles chamam de precedente. Quando um juiz dá uma decisão, todos os outros juízes depois têm que dar a mesma decisão. Não é assim no sistema romano-germânico, tá? Como eu falei para vocês na aula da semana passada, na questão da união afetiva. No primeiro momento lá, logo da Constituição, ali no começo dos anos 90, muitos juízes diziam que não tinha validade a união afetiva. Aí um juiz aqui, outro ali, entendia que sim. Aí foram mudando os costumes e passou a ser mais aceito, e os juízes foram acatando a mudança de costumes e passaram a cada vez mais a reconhecer a validade da união afetiva para todos os fins. Para fins patrimoniais, fins de sucessão, fins de família. Até que hoje é unânime, isso está pacificado, não se contesta mais a validade da união afetiva no Brasil, porque isso está pacificado na jurisprudência, entendeu-se entre os juízes a plena validade da união afetiva. Então é assim que funciona no nosso sistema. Cada juiz é autônomo, né, ele dá a sua decisão singular, e a gente diz que a jurisprudência se forma quando há uma uniformização do entendimento. Aí nós temos jurisprudência. No sistema anglo-saxônico não é assim. No sistema anglo-saxônico basta uma decisão. Um juiz decidiu um caso pela primeira vez, todos os outros juízes posteriores estão vinculados àquela decisão. Então, lá, digamos que um juiz entendeu que há validade da união afetiva, todo mundo que decide depois vai ter que decidir da mesma maneira. É o que eles chamam de precedente. Tá? É assim que funciona no sistema anglo-saxônico, bem diferente do nosso.
Então, quem produzia a lei nesse momento, lá na Idade Média, na Inglaterra, eram juízes, não era o rei. Os juízes, né? Os juízes enunciavam a lei a partir dos seus julgamentos. Eles diziam qual era a lei. Esse sistema, então, desenvolvido pela Inglaterra, foi difundido depois para os lugares dos ingleses, onde o Império Britânico colonizou. Hoje, esse sistema é adotado no Reino Unido, basicamente na Inglaterra, tá? A Escócia, por exemplo, não adota o sistema anglo-saxônico. Os Estados Unidos, com exceção da Louisiana, o Canadá, com exceção do Quebec, a Austrália, Nova Zelândia, a África do Sul, com exceção da região africana, o Quênia, a Índia, ou seja, países de colonização britânica. E como o que caracteriza esse sistema hoje, né, pensando em termos modernos? As principais fontes são os costumes e a jurisprudência. Para eles, a lei é uma fonte secundária. A lei é uma fonte secundária. Para eles, o que importa é o que dizem os costumes e o que decidiram os juízes. É uma outra maneira de se pensar o direito, tá? Não quer dizer que não haja lei. Vamos pensar no caso dos Estados Unidos. Claro que há lei. Mas eles criam a lei se não há resposta nos costumes e na jurisprudência. Eles pensam de modo diferente. Eles falam, para que criar lei se todo mundo obedece, se todo mundo segue esse comportamento? Não precisa criar lei. Para que criar lei se um juiz já decidiu, já resolveu essa questão? Vamos seguir a decisão do juiz. Tá? Vamos só criar a lei quando houver alguma dúvida. Não foi clara a decisão do juiz, o costume não é bem caracterizado, aí eles criam a lei. Aqui no Brasil, gente, sempre que há um problema, você fala assim, vamos criar uma lei. Né? Vamos criar uma lei para resolver. É o nosso impulso legiferante. A gente acha que tudo se resolve pela lei. E a gente dá com a cara na porta porque a lei costuma não ser obedecida quando não é do interesse geral. É um fenômeno normativo do Brasil isso, né? Lei em desuso. Então a gente tem esse impulso legiferante. Vamos criar uma lei. Enquanto no sistema anglo-saxônico eles pensam assim, para que criar lei? Se todo mundo obedece costumes, se os juízes já resolveram. Vou dar um exemplo para vocês entenderem a força do costume nesses países. Então, os Estados Unidos. Quando o país se formou, com a Constituição, foi feita uma eleição, a primeira eleição presidencial. Tá? O país se declarou independente em 1776. Em 1787 veio a Constituição e ela entrou em vigor em 1789, quando formou o país, né? E daí foi feita a eleição para o primeiro presidente. E foi eleito o general George Washington como presidente, primeiro presidente do país, um mandato de 4 anos. Aí George Washington então exerceu seu mandato de 4 anos. Quando estava no final do mandato, ia ser feita a nova eleição para escolher o novo presidente. E o George Washington concorreu à reeleição. Então, ele concorreu, ele era presidente, ele concorreu à eleição estando no cargo. E apresentou-se um candidato do outro partido, né? E o George Washington venceu a eleição novamente e ele foi reeleito. E aí ele exerceu por mais um mandato de 4 anos. Quando estava acabando seu segundo mandato como presidente, ele falou, eu não vou mais concorrer à reeleição. Os correligionários dele tentaram demovê-lo, fazê-lo mudar de ideia, porque se ele concorresse, ele seria eleito. Ele tinha muito prestígio, ele tinha sido general da independência, né? Ele tinha muito prestígio. Então, os seus assessores tentaram convencê-lo, não, presidente, concorra à reeleição, o senhor vai ser eleito, continue no cargo, o senhor é um excelente presidente. E ele falou, não, 2 mandatos é suficiente para que um bom governante mostre seu trabalho. É preciso fazer a rotatividade. A pessoa não pode se apegar ao cargo.
E ele se retirou da vida pública e, quando terminou o mandato, ele foi criar gado, né? Saiu da vida política. Voltou lá para a fazenda dele e passou o resto da vida criando gado. Esse exemplo do George Washington foi seguido pelos presidentes depois dele, pelos presidentes seguintes. O presidente da sequência, imediatamente da sequência, ficou 2 mandatos e se retirou. O seguinte ficou um mandato só, mas ele não foi reeleito. Depois o outro presidente foi o James Madison, ficou 2 mandatos e se retirou. E assim foi daí por diante, né? Sempre 2 mandatos. Isso estava na lei? Não estava. Não tinha uma lei que dizia que tinha que ser feito assim. Era um costume. E pelos 150 anos seguintes foi assim. Um presidente, quando era reeleito, ele não concorria a uma nova reeleição. Ele exercia só 2 mandatos. Assim é a força do costume lá. Tá? Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês, dentre muitos outros. Mas isso é bem eloquente. Aqui no Brasil, não era permitida a reeleição. Era um mandato só. Aí o Fernando Henrique, no curso do seu mandato, fez a emenda da reeleição e foi aprovado. E ele daí pode concorrer à reeleição. O que é muito estranho, né? Você mudar as regras do jogo enquanto o jogo está rolando. Mas ele mudou as regras e foi reeleito, né? E hoje nós temos, no nosso sistema, uma lei que permite uma reeleição subsequente. A pessoa não pode mais do que 2, né? 2 mandatos seguidos no Brasil. Lá nos Estados Unidos não existia lei, todo mundo seguia. Falava assim, o costume ficar só 2, então eu vou ficar só 2. Vejam que é uma questão importantíssima essa, né? Do cargo presidencial, e era seguido. Esse costume, só para fechar esse tópico que a gente ia seguir, esse costume foi quebrado na Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Franklin Roosevelt teve 4 mandatos, tá? Ele tinha um mandato, durante o segundo mandato, no meio do segundo mandato, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, ele declarou guerra, né, à Alemanha. Aí houve um consenso na classe política de que seria conveniente que ele permanecesse no cargo, concorrendo à reeleição. Então permitiram que ele concorresse à reeleição, ele se reelegeu para um 3º mandato e se reelegeu para um 4º mandato. Só que esse último ele não cumpriu, ele morreu no comecinho. Nos primeiros meses, né? Ele morreu e assumiu o seu vice, que era o Truman. Aí, depois do Roosevelt, foi feita uma lei, tá? Hoje existe uma lei que proíbe que um presidente tenha mais do que 2 mandatos. Então vejam como é o sistema deles. Eles só criam a lei quando surge um problema. Quando o costume não é suficiente. Então o costume aí valeu por 150 anos. A partir do momento que ele foi quebrado e foi preciso flexibilizar, eles tiveram flexibilidade para isso, mas ao mesmo tempo, depois que passou o período excepcional, eles proibiram com a lei. Aí a lei serviu. Não era necessário a lei antes disso. Entenderam, gente, como é a mentalidade do sistema anglo-saxônico? Para que lei, se todo mundo obedece? Entendido aí, Gabriel? O anglo-saxônico que ele baseia mais nas leis dos costumes, né? E daí, vem por ser, segundo caso, no caso, as leis, né, professor? Não, em segundo caso, a jurisprudência. As decisões do juiz. Jurisprudência. Isso. Só ver se eu entendi. E a nossa lei, no caso aqui, é a romana, né? Como é que é aqui? O nosso sistema romano-germânico. Romano-germânico, né? Aqui é ao contrário. A lei, a jurisprudência, no caso, e depois aí a interpretativa, né, professor? Que daí entra no caso que nós demos na aula passada, né? Que é... Deixa eu refinar o que você falou. No nosso sistema, que é o romano-germânico, a lei vem em primeiro lugar. Sim. Tudo pra gente é lei. Só depois é que vem jurisprudência, costumes, né? Aí depois vem as outras. No sistema anglo-saxônico, que é esse dos Estados Unidos, primeiro vem os costumes e a jurisprudência. Os costumes e a jurisprudência. E só depois é que vem a lei e as demais fontes. Ok, Gabriel? Eu vou ter que trabalhar, tá? Aí só me recapitulando mesmo aí, vou ter que...
Ok, sem problema. A aula vai estar gravada, só ver depois. Não tem muito o que fazer também, né, professor? Beleza? Não, tranquilo. Nesse sistema, há um predomínio da oralidade também, turma. Lá, as decisões, né, os julgamentos são feitos de modo oral. Tudo é feito de modo oral. Fala-se. A escrita vem em segundo plano. Por isso que é assim nesses filmes, filmes de Hollywood que a gente assiste, os seriados, em que aparecem julgamentos, né? As cenas de tribunal, julgamentos, é típico do sistema deles. A gente tem audiência, claro que tem, mas é tudo secundário, gente. O que importa é o que está escrito no papel. Está na petição. É o que o juiz vai ler, é o que a outra parte vai argumentar. Nesse sistema anglo-saxônico, primeiro vem a oralidade, a fala. Depois é que vem a escrita. É um outro sistema completamente diferente. E por isso, turma, esses filmes de Hollywood, seriados e tal, não mostram muito da nossa realidade. Eu assisto, né? Eu acho interessante para descobrir como é a mentalidade deles. Mas para nós é tudo blá blá blá. Nada daquilo que se fala serve para nós. Sabe, só coisa genérica, como, sei lá, fazer interrogatório de testemunho, né? Essa parte ainda serve alguma coisa. Agora, sei lá, crime de primeiro grau, crime de segundo grau, forma de tribunal do júri, não tem nada a ver com o nosso sistema. A gente aqui é do direito, olha e pensa, é tudo muito bizarro, né? Não condiz com o que a gente faz, com o modo como a gente opera aqui. Por exemplo, o tribunal do júri. Você assiste esses filmes, eles usam o tribunal do júri para praticamente qualquer coisa. Vão lá os jurados julgar, por exemplo, um divórcio. Já vi isso em filme. Para nós não faz o menor sentido usar o tribunal do júri para julgar um divórcio, ainda que um divórcio litigioso. São 12 jurados nos Estados Unidos. Veja, não dá para desempatar, né? Por quê? Porque eles não se preocupam com o desempate. Para eles, a decisão é por consenso, não por maioria de votos. O que é consenso? Os jurados são fechados numa sala, depois das manifestações orais, do depoimento e tudo mais, né? Eles são fechados numa sala e lá eles têm que chegar a decisões de consenso. Ou seja, decisões que ninguém seja contra. Se tiver um jurado contra, acabou, não tem. Então, às vezes, eles ficam dias para dar uma decisão. É normal no sistema. Já acompanhei julgamentos reais, assim, de casos famosos, ou de Simpson, não sei o quê. Os jurados ficam confinados dias. Eles vão para o hotel, voltam, discutem, até chegar uma decisão. Aqui, para nós, é rapidinho. Terminou a parte de oral, vai lá para a sala do juiz fechada lá, meia hora, se tanto, já tem a resposta dos jurados. E olha que eu estou chutando alto meia hora. Tá? Então, não pensem que vocês estão entendendo muita coisa de direito quando vocês assistem a esses filmes e seriados. Não condiz muito com o nosso sistema, não. Então é isso, em síntese, até aqui. O nosso sistema, o sistema romano-germânico, é baseado na lei. E é tudo escrito. O sistema anglo-saxônico é baseado nos costumes e na jurisprudência. E é quase tudo oral. O procedimento escrito é complementar ao procedimento oral. E tem também os países que adotam um sistema chamado sistema misto. Sistema misto quer dizer que mistura o sistema anglo-saxônico com um outro. Aqui, por exemplo, né, a Louisiana no Canadá, a Louisiana nos Estados Unidos, o Quebec no Canadá, está invertido na ordem aí, e a região Africânder na África do Sul. São regiões de sistema misto. Alguém tem uma ideia de por que o Canadá, o Quebec no Canadá tem um sistema diferente? Por que a Louisiana nos Estados Unidos tem um sistema diferente do resto do país? Podem usar o bom senso. Alguém tem uma ideia? Colonização? Colonização de quem, Jéssica?
Prof, eu não sei, eu ia falar francês porque eu sei que o Canadá tem uma parte que eles falam francês, né? Da colonização. É por isso mesmo? É exatamente por isso, Jéssica. Exatamente por isso. O Quebec é uma região do Canadá que foi colonizada pelos franceses. O resto do Canadá foi colonizado pelos ingleses, né? Mas o Quebec, que está em vermelho na imagem esquerda, o Quebec foi colonizado pela França. Ali se fala francês. No resto do Canadá se fala inglês, né? Mas no Quebec se fala francês. Eles também falam inglês, mas a primeira língua é o francês, no Quebec. Como o Quebec foi colonizado pela França, ali foi implantado o sistema romano-germânico. No resto do país está o sistema anglo-saxônico, porque eles foram colonizados pelos ingleses. Então, é o que se fala de sistema misto, né? Enquanto no Quebec, e só no Quebec está o sistema romano-germânico, no resto do país é o sistema anglo-saxônico. Só que, nesse caso, a Suprema Corte deles adota um sistema anglo-saxônico, tá? Então, fica uma coisa meio bizarra quando tem que recorrer de uma decisão do Quebec para a Suprema Corte. Mesma coisa nos Estados Unidos. A Louisiana também foi colonizada pela França. Era uma região francesa que os estadunidenses compraram do Canadá, da França, no século XIX. Só que ali já era uma região, ali ainda hoje se fala francês de maneira residual. Ainda se fala, né? Muito pouco. Assim, as famílias mais ricas, mais abastadas, mantêm a tradição de falar francês em família, mantêm costumes franceses, né? Tem é chamado créole, que é uma mistura do francês com línguas africanas, que também tem resquícios ali nessa região. Foi uma região escravista, muito forte. Então, ali na Louisiana, nos Estados Unidos, também se adota o sistema romano-germânico, enquanto no resto do país se adota o sistema anglo-saxônico. E também há aquele problema. A Suprema Corte dos Estados Unidos, às vezes, precisa decidir, né, sobre uma questão que foi originalmente decidida no sistema romano-germânico. E no Quebec também, aquela região lá em verde escuro é chamada região Afrikaner. É uma região que foi colonizada pelos holandeses. E a Holanda também adota o sistema romano-germânico. E o resto do país, na África do Sul, se adota o sistema anglo-saxônico. Então, por isso a gente chama de sistema misto. São regiões de alguns países que adotam um sistema diferente do anglo-saxônico. O terceiro sistema é o sistema muçulmano, também chamado de sistema da lei islâmica ou ainda de Sharia. Tem gente que fala Sharia, né, por influência do inglês, mas a pronúncia mais adequada é Sharia. É um sistema, obviamente implantado em países de maioria muçulmana, cujo direito se baseia nas sagradas escrituras do Islã, qual sejam o Corão, né, que é o correspondente à Bíblia deles, Corão, a Suna, que são as narrações da vida do profeta, e as Ahadiths, que são narrações do profeta. São diferentes documentos, né, que são usados como fontes para esse sistema, assim como os costumes e a jurisprudência dos tribunais islâmicos. Então, a principal fonte são as Sagradas Escrituras. Não é a lei escrita, né? São as Sagradas Escrituras. E os costumes, né, mesmo que não estejam no Corão, às vezes os costumes também são válidos. Por exemplo, o véu islâmico, a obrigação do véu islâmico não está nas Sagradas Escrituras, é um costume que foi implantado e é seguido como lei, né, um costume. E tem os tribunais islâmicos que julgam a aplicação da lei. Certas punições prescritas pela Sharia são consideradas cruéis e contrárias aos direitos humanos.
Por exemplo, pena de morte para crimes de adultério e homossexualidade, amputações para roubos, chibatadas para fornicação. Então, quando alguém é pego roubando, corta-se a mão. Não em todos os países, né? Então, em alguns países que adotam esse sistema, corta-se a mão, como a Arábia Saudita. Como o Bahrein era assim também, mas eu acho que não. Mas, enfim, em alguns lugares aplicam-se as chibatadas. Chibatadas, né? Se faz na Arábia Saudita, se faz nos Emirados Árabes Unidos. Pena de morte para crime de adultério, como foi feito na Etiópia. Então, teve uma mulher que foi condenada à morte por apedrejamento, que foi acusada de adultério. E isso é considerado crime, isso é considerado uma punição hedionda, né? Cruel. Enfim. Mas isso não quer dizer que seja tudo assim. Isso aqui são casos extremos. Normalmente, como é? Nós temos diferentes conjuntos de países que aplicam a lei muçulmana. Então, nós temos alguns países que aplicam a lei muçulmana, o sistema muçulmano, para praticamente todos os aspectos da vida civil. Os países que adotam isso são a Arábia Saudita e o Irã. São os países mais radicais. São países fundamentalistas, que, inclusive, tem polícia religiosa, polícia de costumes. E ver se as pessoas seguem os costumes, né? Então, a pessoa pode ser perseguida, ser presa, se não segue os costumes à risca. Tem países com normas de direito de família e sucessões baseadas na Sharia, como o Líbano e vários países do Oriente Médio, como a Jordânia, a Síria, o Iraque. Então, a lei islâmica, ou seja, as regras que vêm das Sagradas Escrituras, só se aplicam para direito de família e sucessões. Sucessões é testamento. Então, por exemplo, a filha mulher, ela tem que receber o dote. O que é o dote? É uma antecipação da herança. Por quê? Porque a mulher não tem direito à herança. A mulher não tem direito a bens. A mulher, ela é submissa a um homem sempre. Primeiro ao pai, né? Na ausência do pai, a um irmão, ou um tio, um parente mais próximo. E depois que ela se casa, ela fica subordinada ao homem, ao marido. Então, a mulher não tem autonomia. Então, nesse sistema em que a mulher não tem autonomia, quando a mulher se casa, o pai tem que pagar o dote ao marido. Que é uma forma de antecipar a herança. Já que ela não vai receber herança, o marido dela recebe em vida um quinhão do patrimônio do pai. É o chamado dote, né? Que é bastante problemático. Tem problema de mulheres que são mortas porque o marido não ficou satisfeito com o dote. É uma coisa tenebrosa. Mas, enfim, nesses países, adota-se a lei muçulmana só para direito de família e sucessões, para casamento, né? Só para isso. Para testamento. Não se usa, por exemplo, para contratos, para legislação penal, né? Ou seja, punir crimes. De resto, aplica-se a lei normal, como o sistema romano-germânico. Em outros países, aplica-se a Sharia apenas no direito de família, como o Paquistão e Bangladesh, só para direito de família, mais nada. Por exemplo, o casamento, né, as regras sobre casamento, as regras sobre pátria e poder, o poder dos pais sobre os filhos, e para nada mais na vida civil. E tem países onde existe uma legislação civil específica para as populações muçulmanas. Índia e Filipinas. A Índia tem uma população muçulmana forte, né? Uma população muçulmana significativa em algumas regiões. Então, a Índia criou uma lei civil específica para essa população muçulmana. É como se existisse um código civil para todo o país e um código civil só para a população muçulmana. E daí busca seguir os preceitos da lei islâmica, né? As Filipinas também fazem assim. Então, vejam, os países que adotam o sistema muçulmano adotam em diferentes gradações, né? Tem o extremo que adota tudo, tem alguns países que adotam uma parte, tem os países que adotam muito pouquinho,
E tem um país que é de maioria muçulmana que não adota nada da Sharia, a Turquia. A Turquia adota o sistema romano-germânico, né? E a legislação é plenamente secular, não tem tribunal islâmico, não tem nenhuma norma, aplicação das Sagradas Escrituras, não tem nada. E, por fim, os chamados sistemas consuetudinários, assim, no plural mesmo, que eles são sui generis, quer dizer, cada um é cada um. Não tem um igual ao outro. São países que criaram um sistema jurídico próprio e que mantém até hoje por tradição. Então, a Mongólia tinha lá um sistema deles, que não era nem romano-germânico, nem anglo-saxônico, eles inventaram o sistema, e até hoje é aplicado. Mesma coisa o Sri Lanka, mesma coisa Andorra. São alguns países que têm sistemas particulares, né? A gente diz sui generis, cada um é cada um. Não tem um igual ao outro. São os diferentões, né? Como a gente pode chamar. Então é isso. Nós temos aí um mapa que sintetiza os sistemas jurídicos do mundo. Em azul, são os países que adotam o sistema romano-germânico. Vejam que é praticamente toda a Europa, tirando ali as Ilhas Britânicas, toda a Europa, toda a América Latina, todos os nossos vizinhos, boa parte da Ásia, boa parte da África. Em, não sei que cor é essa, salmão talvez, em salmão, o sistema anglo-saxônico, que é a Inglaterra, tirando a Escócia adota o romano-germânico, os Estados Unidos, tirando a Louisiana, o Canadá, tirando o Quebec, a África do Sul, a Namíbia, a Botsuana, a Austrália, Nova Zelândia, são países que adotam o sistema anglo-saxônico. E em verde nós temos os países que adotam o sistema muçulmano, e como eu expliquei para vocês, em diferentes gradações. E aí tem alguns com cores aí específicas, que são o sistema misto, ou o sistema consuetudinário. E para encerrar, diferença entre Brasil e Estados Unidos no sistema legal. No Brasil, a gente adota o sistema romano-germânico, chamado Civil Law. Nos Estados Unidos, eles adotam o sistema anglo-saxônico, chamado de Common Law. No Brasil, prepondera a lei. A lei é a principal fonte. Nos Estados Unidos, a lei é apenas mais uma das fontes. No Brasil, o Código de Leis como ponto de partida do raciocínio jurídico. A gente tem códigos, né? Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. Nos Estados Unidos, as decisões são baseadas em casos passados, que eles chamam de precedente. No Brasil, o juiz recorre primeiro à lei, depois às outras fontes do direito. Primeiro o juiz vai ver o que diz a lei. Quando você quer argumentar que tem um direito, você vai dizer o que está na lei. Você fala, a lei tal fala tal coisa. Depois você vai ver as outras. Nos Estados Unidos é diferente. Primeiro se olha a jurisprudência e os costumes, depois é que você vai ver a lei. Então, a lei e a jurisprudência formam dois ordenamentos distintos, como está aí. E um comentário lá embaixo. Civil Law é a estrutura jurídica oficialmente adotada no Brasil, o que basicamente significa que as principais fontes do direito adotadas aqui são a lei, o texto. Aqui no Brasil, isso pode ocorrer, mas não é regra. A regra é usar o texto da lei segundo a vontade do legislador. Mas esse texto também pode ser interpretado. E a lei também cai em desuso em alguns casos. Além disso, quando a lei ainda não aborda o assunto, a jurisprudência é muito recorrida. Nos Estados Unidos, Common Law é uma estrutura mais utilizada por países de origem anglo-saxônica, como Estados Unidos e Inglaterra. Uma simples diferença é que lá o direito se baseia mais na jurisprudência do que no texto da lei. Jurisprudência, caso esteja em dúvida, trata-se do conjunto de interpretações das normas do direito proferidas pelo Poder Judiciário. É bom lembrar que nos países de Common Law também existe a lei, mas o caso é analisado principalmente de acordo com outros casos semelhantes. Então é uma síntese aí de um pouco de tudo que a gente falou. E é isso, turma. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, tá? Um fechamento de um texto, vou deixar um texto no Teams, é uma atividade para completar os pontos de trabalho. Vocês fizeram 2 relatórios, né, de seminário, atividade,
Então já tem 20 pontos lá. Aí vocês têm mais 10 pontos aqui, de uma dessa atividade que eu vou deixar, daqui a pouco eu vou colocar lá no Teams. Então vocês entregarem até semana que vem. E os 70 pontos da prova, tá bom? Assim a gente completa 100 pontos do primeiro bimestre. Na próxima aula, lembrando que nós temos a prova 1, a primeira prova. Vai ser no dia 15. Questões objetivas e discursivas, sobre o que a gente viu aqui em aula, tá? E o conteúdo é pouco. Conceito de direito, norma jurídica, fontes do direito, sistemas jurídicos. O texto que eu vou deixar para vocês vai ajudar vocês já a estudarem para a prova, tá? Falar um pouco disso tudo. E o peso da prova é 70 pontos de 100, somados com os 30 pontos lá de trabalho, completa a nota do primeiro bimestre. Tá bom, gente? E reiterando que a prova é semana que vem, atendendo a pedido de vocês, tá? Porque era para ser em janeiro. Então a gente está antecipando a prova com pouco conteúdo mesmo, para não acumular para janeiro. Certo, gente? Certo, professor. Perfeito. Excelente. Eu vou fazer a chamada e vocês estão liberados, tá? Só uma pergunta, a gente tem um trabalho para fazer para entregar semana que vem também já vai ter a prova, certo? Certo. E o trabalho que eu vou deixar é um texto para vocês lerem e fazerem um resumo. E o texto já vai ajudar vocês a estudarem para a prova. Certo? Obrigada, prof. Nada. Espera aí que já vou fazer a chamada. Edson. Claudemir. Aqui, prof. Gabriel. Gabriel estava aí? Jéssica. Aqui, prof. Juliana. Laila. Luan. Estou respondendo no chat, professor. Ah, tá. Obrigado. Maria Luísa. Matheus. Micael. Aqui, professor. Nicolas. Presente. Rodrigo. Presente. Sofia. Aqui, professor. Thaís. Deixa eu ver se alguém mais respondeu no chat. É isso então, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Vamos botar lá já a atividade para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, professor.